Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar o Teorema de Cayley. O objetivo da aula é enunciar e demonstrar o Teorema de Cayley. Como já estudamos, a natureza dos grupos é bastante variada. Existem grupos formados por números, matrizes, polinômios, funções, entre outros. Entretanto, o Teorema de Cayley garante que todo grupo é isomorfo a um subgrupo do grupo de permutações. Assim, por mais abstrato que o grupo seja, sabe-se que ele pode ser representado por um grupo de permutações. Então, para a gente demonstrar esse teorema, primeiro nós temos que entender o que são as translações. Definição: seja G com esta operação um grupo, para cada A em G fixo, a aplicação sigma A, que associa cada elemento em G a um único elemento em G, desta forma, será chamada de translação à esquerda definida por A. De modo análogo, define-se translação à direita. Então, essa translação aqui nada mais é do que sigma de A aplicado em X como A operado com X. Então, lembrando que essa operação aqui é a operação considerada no grupo. A é um elemento fixo e o que vai variar aqui são esses elementos X. Observação: se o grupo é aditivo, ou seja, se a operação do grupo é a adição, as translações à esquerda são definidas dessa forma aqui. No que segue, nós vamos adotar translações à esquerda, mas se tivéssemos adotado as translações à direita, o teorema de Cayley continuaria válido. Proposição 1. Considere os grupos G e o SG, que é o conjunto das aplicações f de G em G, onde f é uma bijeção. Então, toda translação pertence a esse grupo aqui, para todo A em G, ou seja, toda translação é uma bijeção. De fato, para mostrar que é injetora, eu vou considerar que o sigma de A aplicado em X é igual ao sigma de A aplicado em Y. Então, por definição, sigma de A aplicado em X é A operado com X e sigma de A aplicado em Y é o sigma de A operado com Y. Nessa igualdade, eu vou operar o inverso do A à esquerda, obtendo aqui o elemento neutro, aqui o elemento neutro, ou seja, x é igual a y, e isso significa que a translação à esquerda é injetiva. Agora, para mostrar que ela é sobrejetiva, eu vou considerar um elemento qualquer em G. No caso aqui, estou denotando de B. Vou mostrar que existe um elemento também em G, tal que a translação aplicada nesse elemento é igual a B. Então, o elemento considerado vai ser esse. Esse elemento, de fato, pertence a G, pois se A é um elemento em G, o simétrico também pertence a G. B é um elemento em G, como G é um grupo, esse elemento operado com esse ainda pertence a G. E, além disso, o sigma de A aplicado a esse elemento é o B que eu escolhi inicialmente, pois sigma de A aplicado a esse elemento é o A operado com este elemento. Essa operação do grupo ela é associativa, então eu posso fazer essa operação aqui primeiro, resultando no elemento neutro, operado com B é o próprio B. Então, de fato, toda translação é uma bijeção. Proposição 2. Se G é um grupo, então a composição entre translações é uma translação, a inversa de uma translação também é uma translação, e o conjunto das translações em G é um subgrupo de SG. Então, o que a gente provou nessa proposição 1 é que o conjunto das translações é um subconjunto do SG. Mas o que a gente vai provar nesse item C é que, além de ser subconjunto, vai ser um subgrupo. Prova. Então, para provar
o item A, vamos mostrar que a composição entre duas translações também é uma translação. Nesse caso, nós vamos provar que translação em A composta com translação em B é igual à translação de AB. Se eu quero provar que essa aplicação é igual a essa, eu vou provar que essa aplicação aplicada em x é igual a essa aplicação aplicada em x para todo x no grupo considerado. De fato, então, essa aplicação aqui operada em x, por definição, é o sigma de A aplicado no sigma de B de x. Sigma de B em x é justamente B operado com x e agora, utilizando a definição de sigma de A, vai ser igual a operado com bx. Como a operação aqui é associativa, nós temos AB operado com x. Esse AB operado com x nada mais é do que a translação aqui de AB operada em x. Então, nós provamos que isso aqui é igual a isso aqui para todo x em g. E isso significa que essa aplicação é igual a essa aplicação. Ou seja, sempre que eu faço uma composição, no caso aqui da translação em A, translação em B, eu obtenho essa translação de A operado com B. Item B, nós vamos mostrar que a inversa de uma translação também é uma translação. Na verdade, nós vamos provar que a inversa da translação de A é igual à translação do inverso do A. Para mostrar que a inversa dessa translação é igual a essa, nós vamos fazer a composição dessas duas e mostrar que resulta na identidade. Então, nós vamos pegar a translação em A composta com a translação do inverso do A aplicada em x. Então, por definição, isso aqui é a translação de A aplicado na translação do inverso do A aplicado em x. Por definição, aqui, isso aqui é A a menos 1 operado com x. E utilizando a definição novamente de translação, isso aqui vai ser A operado com o inverso do A operado com x. Novamente, a aplicação do grupo é associativa, então eu posso realizar essa operação aqui primeiro. Resulta no elemento neutro operado com x, que é o próprio x. Então, de fato, a inversa dessa translação é essa translação aqui. Lembrando que nós podemos falar de inversa aqui, pois toda translação é uma bijeção, como nós já vimos. E por último, o item C, nós vamos provar que o conjunto formado por todas as translações é um subconjunto do SG. Tá? Então, vou chamar aqui de H o conjunto de todas as translações em G. Assim, H é diferente do vazio, pois a translação aqui do elemento neutro pertence a H, pois o elemento neutro pertence a G. Além disso, vou considerar duas translações qualquer em H e mostrar que essa translação operada com essa ainda é um elemento em H e o inverso dessa translação também está em H. Então, pelo item A, nós mostramos que este elemento operado com este é igual a esse, que é um elemento em H, pois isso aqui é uma translação. E pelo item B, nós mostramos que o inverso dessa translação é a translação do A elevado a menos 1, que é um elemento em H. Então, de fato, H é um subgrupo do SG. Então, aqui no lugar desse G é um SG, onde esse SG é o conjunto formado pelas aplicações que são bijetoras de G em G. Teorema 1, que é o teorema de Cayley. Se G é um grupo, então G é isomorfo a um subgrupo do SG. Para fazer a demonstração do teorema de Cayley, nós vamos utilizar o primeiro teorema do isomorfismo.
né? Então, para isso, nós precisamos de um homomorfismo. No caso aqui, eu vou definir essa aplicação φ, que associa cada elemento de G a um elemento do SG, deste modo, né? Então, o φ do A vai ser o sigma de A. Então, essa aplicação φ associa cada elemento A de G a translação sigma de A. O que a gente vai provar é que essa aplicação aqui é um homomorfismo injetor. De fato, para a gente provar que ela é um homomorfismo, nós vamos considerar aqui o φ de A operado com B, e por definição o φ de A operado com B é o sigma de AB, e nós já provamos que o sigma de AB é dado por essa composição, onde esse sigma de A é o φ de A e esse sigma de B é o φ de B. Portanto, φ é um homomorfismo. Lembrando que a operação do grupo aqui é a operação qualquer, e a operação desse grupo é a composição entre aplicações, né? Então, segundo, como é que a gente vai mostrar que essa aplicação é injetora? Vou pegar um elemento no núcleo de φ, ou seja, o φ de A é igual ao elemento neutro desse grupo que eu estou denotando dessa forma aqui, né? Então, φ de A é igual ao elemento neutro. Por definição, φ de A é o sigma de A, então sigma de A é igual ao elemento neutro aqui, ou seja, sigma de A é a aplicação identidade, pois esse elemento neutro é a identidade. Isso significa que o sigma de A aplicado em x é igual a x para todo x em G. E sigma de A aplicado em x, pela definição de translação, é A operado com x, que nós sabemos que é igual a x. Posso operar o inverso do x aqui dos dois lados e eu obtenho que A é igual ao elemento neutro de G. Ou seja, o único elemento que pertence ao núcleo vai ser o elemento neutro e, portanto, o φ é injetora. Terceiro, como o núcleo é subgrupo normal, nós podemos considerar aqui esse grupo quociente, né? Mas nós provamos aqui em 2 que o núcleo é o elemento neutro de G. Isso significa que esse grupo quociente nada mais é do que o próprio grupo G. E pelo primeiro teorema do isomorfismo, o G quociente ao núcleo é isomorfo à imagem de φ, mas nós vimos aqui que G quociente ao núcleo é o próprio G, então G vai ser isomorfo à imagem de φ. E nós provamos que a imagem de um homomorfismo é sempre um subgrupo desse segundo grupo aqui, ou seja, G vai ser isomorfo a essa imagem, onde essa imagem é um subgrupo daqui, ou seja, como G na verdade é igual a esse grupo aqui, então G também vai ser um subgrupo do SG. Corolário: se G possui n elementos, ou seja, se G é um grupo finito, então G é isomorfo a um subgrupo de Sn. Então, para a gente entender melhor a ideia por trás da demonstração do teorema de Cayley, vamos considerar o seguinte exemplo. Considere o grupo Z4. Vamos determinar qual o subgrupo H de S4, na qual o Z4 vai ser isomorfo via o teorema de Cayley, né? Então, lembrando que como o Z4 possui 4 elementos, o Z4 vai ser isomorfo a um subgrupo do S4, pelo corolário anterior, né? Então, nós vamos determinar qual vai ser o subgrupo do S4 que o Z4 vai ser isomorfo. Na demonstração do teorema de Cayley, nós consideramos aquele homomorfismo injetor φ, que associa cada elemento do grupo
ao Sn, no caso aqui, como o Z4 é finito, aqui nós vamos considerar o S4, e essa aplicação φ associa cada elemento A desse grupo à translação em A. Então, no caso aqui, como o Z4 possui 4 elementos, dá para a gente listar aqui todas essas translações. Primeiro, vamos analisar aqui em relação ao 0 barra, né? Então, o φ do 0 barra vai ser igual à translação do 0 barra. O que essa translação aqui faz? Então, a translação do 0 barra aplicado em um elemento do Z4, por definição, é o 0 barra mais o x barra. Então, vocês estão vendo que esse sigma aplicado no 0 vai dar o 0, ou seja, esse sigma aplicado ao primeiro elemento do Z4 resulta no primeiro elemento do Z4, por isso que aqui eu estou falando que 1 está associado a 1. Depois, aplicado no 1, o sigma do 1 vai ser igual a 0 barra mais 1 barra, que é igual a 1, e nós sabemos que o 1 é o segundo elemento do Z4. Por isso que aqui nós escrevemos que essa aplicação sigma 0 associa o 2 no 2. Se você olhar, vai associar o 2 barra no 2 barra, por isso que aqui tem o 3 associado ao 3, e o 3 barra no 3 barra, por isso que aqui nós temos o 4 associado ao 4. Agora, vamos analisar a translação do 1. Então, aqui aplicando o 0, o sigma 1 aplicado em 0 vai ser 1 barra mais 0 barra, que é igual a 1 barra. Ou seja, esse sigma aplicado no primeiro elemento, nós obtemos o segundo elemento do Z4. Agora, essa aplicação aplicada em 1, aqui ficaria 1 barra mais 1 barra, que dá 2 barra. Essa aplicação associa o segundo elemento ao terceiro elemento, vai associar o terceiro elemento ao quarto, e o quarto elemento do Z4, que é o 3 barra, ficaria 1 barra mais 3 barra, que resulta em 4 barra, que é igual ao 0 barra. Ou seja, essa aplicação associa o quarto elemento do Z4 no primeiro elemento. Então, continuando aqui a mesma ideia em relação ao 2 e em relação ao 3, nós obtemos mais essas duas permutações. Vocês estão vendo que essa primeira aqui é a identidade. Essa segunda é a permutação que associa 1 no 2, 2 no 3, 3 no 4 e o 4 no 1. Por isso que ela é escrita dessa forma. Essa segunda associa o 1 no 3, o 3 no 1, 2 no 4 e 4 no 2. Por isso que ela é escrita assim. E por último, essa translação aqui associa o 1 no 4, 4 no 3, 3 no 2 e o 2 no 1, que é justamente essa permutação aqui. Então, esse raciocínio pode ser aplicado em qualquer grupo finito para encontrar qual vai ser o subgrupo do Sn na qual esse grupo vai ser isomorfo. Então, vocês estão vendo que esse teorema de Cayley ele é bastante importante, pois ele nos diz que, de maneira simplificada, todo grupo, na verdade, é um grupo de permutações. Então, com isso, a gente finaliza a aula sobre o teorema de Cayley.